Bom dia, bom dia, bom dia. Estamos aqui para a previsão da semana. A gente está aqui no dia 3 de astrologia, né, da semana, dia 13 de abril hoje, segunda-feira, e a gente vai até domingo, dia 19 de abril, né? A gente tem aí um período em que Mercúrio entrou em Áries. E eu acabei de gravar um vídeo sobre Mercúrio em Áries, né? Vou deixar aqui um cardzinho no final do vídeo também, vou deixar lá, tá? Para você acessar. Tô falando desse período, né? De até dia 27 de abril, como ele tá aqui nessa semana, né? E ele ainda vai fazer ali um sextil com o Marte, olha lá, ó, Mercúrio a 3 graus, Marte a 9. Ele vai se aproximando, se aproximando, se aproximando. E no dia 18 de abril, né, que será no sábado, vai ser o aspecto exato. Então a mente vai ficar muito afiada nesse período, né, como se não bastasse o Mercúrio em Áries, que já representa uma comunicação, o Mercúrio mais assertiva, mais contundente, né, muitas vezes mais impulsiva, mais imprudente e até agressiva, Áries, né, isso vai estar mais ativado ainda pelo fato de estar aspectando ali o próprio Marte, né, que é o regente do Áries, é o dispositor desse Mercúrio em Áries. Então a gente vai ficar mais agressivo com as palavras ou mais assertivo com as palavras. Então depende da gente. Se a gente for querer arrumar muita treta, Áries, Marte, nas redes sociais, Aquário, Mercúrio, né? Já que a gente está em quarentena aí, mas a impaciência vai estar maior e principalmente querer se locomover, né? De querer andar, de querer dirigir, de querer se movimentar, que é um significado do Mercúrio. O bom é que esse Mercúrio também vai estar em sextil ali com a Vênus. Ó, Vênus a 8 graus, o Mercúrio vai estar se aproximando, né? Ali 18 de abril, ele já, né, de 17, 18 de abril também, ele faz um sextil exato com a Vênus. Então, durante esse período todo, ele vai estar se aproximando. Então, isso aqui coloca um pouco de doce, de mel, de afabilidade, Vênus, nessas palavras aí, Mercúrio e Gêmeos. Então, é uma fala sincera, mas também tem chance de ter mais diplomacia, mais jogo de cintura, mais leveza, Gêmeos, né, e diplomacia, Vênus em Gêmeos, nessa comunicação aí. Então, mas as trocas estão muito aceleradas, né? É um período muito legal para a gente trocar ideia. Né? E como a gente saiu daquela mente Mercúrio nebulosa de peixes, agora a gente tem mais clareza. Né? Então, talvez desde o dia 11 de abril, ali sábado, você começou a ter mais clareza e objetividade, Áries, sobre aquilo que você estava tentando entender, Mercúrio, né? E continua nessa dinâmica até dia 27 de abril, que é o período que o Mercúrio vai ficar ali em Áries, né? E nessa semana especificamente, até 19 de abril, tem essa ativação aí da mente, né? E essa disponibilidade maior de estar conversando, de estar trocando, de estar tentando colocar um pouco mais de diplomacia numa fala que poderia ser muito contundente e até mesmo agressiva, beleza? Outro aspecto, e esse bem desafiante que está rolando, é de Sol em quadratura com Plutão. Vai ficar exato hoje, amanhã, né? E, e depois em quadratura com o Júpiter, né? Até ali dia 15 de abril. Mas pelo orbe vai até o final da semana aí. O que é isso? Pode ser uma crise, Plutão, grande, Júpiter, de identidade, Sol. A gente querendo ir em busca, né, de mais destaque, de mais autonomia, de mais independência, de projetos, né, Ares, mas com ajustes a serem feitos aí, porque, né, tem aí uma responsabilidade, umas regras, umas repressões, umas questões que a gente tem que ser mais responsáveis, né, por fato de estar tudo em Capricórnio. A gente queria fazer e acontecer, Ares, mas espera aí, tem que ter uma certa
certo preparo, uma certa moderação, uma certa maturidade e responsabilidade Capricórnio, né? Pode ser que a gente esteja, né, pode ser que a dramaticidade aí de crises pessoais, crises de identidade também aumente, né? Júpiter e Plutão também pode representar a gente com um ego, Sol excessivamente, Júpiter arrogante, né? Júpiter e Plutão. Então pode ser um ego muito arrogante, muito impositivo, a gente acabar melindrar até, né, por conta de certas críticas ao nosso eu, né, já que a gente pode estar com expectativas muito grandes, Júpiter, sobre a gente, Sol, né, em termos de ter mais poder, ter mais elogios, ter mais crescimento, expansão, e essas expectativas exageradas com relação ao que a gente quer fazer e acontecer podem nos frustrar e nos deixar com bastante raiva. Então é um período muito interessante que se nosso ego Sol for bastante ferido, né, por críticas e por repressões e por limitações, Capricórnio, é bom a gente sondar, ser mais detetivesco, investigativo, Plutão, em busca de conhecimento, sabedoria e padrões, Júpiter, para a gente reconhecer causas aí dessa identidade mais insegura, né, mais temerosa de ser criticada, temerosa, né? E a gente também naquela história, né? Putz, estou esperando demais de mim, estou me cobrando demais e, né, essas expectativas aí que podem inflar Júpiter no nosso ego, Sol, né, por querer muito poder, realização, ambição e estar se deparando com limitações, acabar gerando a gente uma insegurança maior, uma baixa autoestima. Então a gente ou pode estar lá se achando supra-sumo ou, né, uma bosta. Então a gente precisa não ficar nesses extremos também plutonianos de se achar, né, muito nessa arrogância e nem de se achar, né, muito inferior. Tem essa questão dos complexos de inferioridade e de superioridade vão ficar bem forte, principalmente aí até o meio dessa semana. E vão demandar um olhar mais sincero, Júpiter, e profundo, Plutão, sobre o nosso eu, sobre a nossa identidade, sobre os nossos projetos, sobre aquilo que a gente quer. São em Áries, para fazer ajustes aí, beleza? É bastante essa dinâmica aí. O que mais? Falei do Mercúrio, falei do Sol, Júpiter, Vênus vai estar. Vênus continua lá em trígono com o Marte, né? E ali eles vão ficar assim, porque eu acho que eles não vão chegar num ponto em comum. Eles vão sempre estar aí próximos nesse período. Então esse é um período de contatos ricos, de muitas trocas, né? É um trígono que eles formam em signos de ar, Aquário e Gêmeos. Então é uma iniciativa interpessoal e comunicativa bastante interessante que reforça aquele Mercúrio. Então é uma semana muito rica em termos de troca, né? De aprender com o outro, de ensinar o outro, de ter acesso a informações aí valiosas. Só precisamos ter cuidado com essas tretas aí, nessas trocas, não querer impor as nossas ideias e não se sentir tão bosta, né, tão inferior diante do conhecimento do outro, que pode ser melhor do que o nosso. Então vamos aprender, vamos abrir a mente para aprender e não ficar de mimimi, nem com insegurança e complexo de inferioridade, se achando pior do que as pessoas. E nem se a gente tiver um destaque aí intelectual, não se achar arrogantemente o suprassumo, porque Plutão fala, seguinte, Sol, né, o seu brilho deve ser colocado a serviço de um poder maior. Quanto mais você querer esse brilho só para si, olhando só para si, você vai cair do cavalo. Esse é o grande recado aí desse período. Eu digo isso de cadeirinha, tá, gente? Eu tenho o Sol em quadratura com o Plutão e o Sol em conjunção com Júpiter. Essa parada aí de
ir além do meu ego é algo que desde novinho, né, eu fui convocado. Quanto mais eu quero os aplausos, né, e penso só em mim na hora de me expressar, eu me estrepo, né? Mas quanto mais eu coloco a minha luz, né, a minha identidade a serviço de um poder maior, Plutão, e transmitindo um saber que vai ser útil, Capricórnio, a muita gente, é melhor, entendeu? Então é olhar menos para o próprio umbigo e usar a sua identidade, o seu brilho, a sua criatividade, né, em prol de um poder maior que vai muito além do seu ego. Beijãozão e uma excelente semana para vocês.